Paz, querido, paz, querida, como é bom te encontrar, como é bom te reencontrar na manhã deste dia. Para mim é motivo de alegria poder voltar mais uma vez, mesmo que estando de férias, poder estar com você para compartilhar a palavra de Deus. Estamos trabalhando durante este mês de janeiro rápidas reflexões acerca de virtudes cristãs essenciais e necessárias à nossa caminhada. Hoje vamos trabalhar a segunda virtude, que é em relação à nossa autoestima. É preciso ter autoestima na medida certa, nem mais para não nos orgulharmos dos outros, como em relação aos outros, e nem menos para não nos humilharmos. Tudo feito na medida certa. Mas antes, eu quero te lembrar algo muito importante. Os nossos encontros ao vivo voltam próximo dia 24 deste mês. Então fique atento, fique atenta para este momento, tá bom? Mas até lá estaremos refletindo. Eu quero, querido, querida, neste momento, ler contigo a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, no verso 9, que diz: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos." Querido, querida, eu quero te contar aqui mais um relato, mais uma história de vida de uma criança de 11 anos chamada Isidore, que na época da Segunda Guerra Mundial foi um daqueles judeus que foram escravizados no gueto que os alemães fizeram para depositar os judeus. Ele estava na cidade de Piotrków. Então, a vida deste menino é uma maravilha, para que nós lembremos de manter a nossa autoestima elevada na medida certa. Seu pai falecera também em um campo de concentração, em um gueto. Falecera morrera de varíola, uma praga de varíola que deu lá naquele campo e matou quase todos ali. Sua mãe lutava para manter os filhos unidos naquele gueto onde eles estavam. E ela viu a movimentação e soube que haveria uma transferência. Ela corre para o seu filho mais novo, chamado Isidore, com 11 anos de idade, e diz: "Meu filho, se perguntarem a sua idade, você vai dizer que tem 16 anos. E ele percebeu que a mãe estava falando com ele como nunca falou, como se estivesse com raiva, impondo algo para ele, coisa que ele nunca fez. Mas ele ignorou. E de fato, passaram os soldados separando, puseram as mulheres, as crianças e os idosos e os doentes de um lado. Eles saíam perguntando aos homens qual a sua idade. E quando chegou nele, ele era um menino alto, ele disse: "Eu tenho 16 anos. E ele foi separado junto daquele grupo. Ele e seu irmão mais velho foram transferidos para um outro gueto, para um local de trabalhos forçados. E ali eles começaram a trabalhar sem água suficiente, sem alimento suficiente. Qualquer coisa eles eram punidos, eles eram agredidos, eles eram espancados e muitos eram assassinados. Eles foram jogados em um trem de cargas onde se transportava animais e enviados a esse local, onde foram trabalhar muito, trabalhar duro, trabalhar até a morte. E qualquer deslize era motivo para sofrimento e até a morte. Certo dia, ele estava fazendo o seu trabalho, e o seu trabalho era enterrar corpos. Ele estava perto de uma cerca de arame farpado e ele viu um movimento do outro lado da cerca. De repente, uma menina sai dali e, sem falar nada, ela corre na direção dele, ele entrega uma maçã, ele olha para os lados, pega e come aquela maçã porque ele estava com fome. E todos os dias, durante 6 meses, ele tenta conversar com aquela menina. Ele tentou falar em polonês, ela não entendeu. Quando ele falou em alemão, ela entendeu. E aí começaram a conversar. E aí ela ia e voltava, mas eles não falavam muito, ele não sabia o nome dela. De repente ele foi transferido para outro lugar e não teve como falar com ela. Tempos depois, já em 1945, os alemães são derrotados, a guerra termina, todos os guetos são abertos, as pessoas libertadas,
E ele, junto com muitos outros jovens, eles são levados libertos, livres para a Inglaterra. E eles passam por uma escola técnica onde aprendem eletrônica, ele e muitos outros. O tempo passa, ele abre a sua própria loja, a sua própria oficina de eletrônica, e ele ali começa a ganhar o seu dinheiro. Um de seus amigos lá do gueto, ele o convida para um encontro. Ele vai encontrar uma moça e essa moça vai levar uma amiga com medo de ir só. Ele não gosta da ideia, esses encontros às cegas, mas o amigo insiste muito. E eles foram aqueles que protegiam um ao outro lá no gueto, junto com o irmão dele, que ele não sabia onde estava. E aí eles vão para aquele encontro, aquele rapaz encontra a moça e ele conhece essa outra moça chamada Roma. E aí eles, os dois muito tímidos, mas aí conversam, gostam da conversa do outro. Tempos depois se encontram novamente, começam a conversar e fazem uma amizade. E conversa vai, conversa vem, e de repente a menina diz que ela conheceu um menino lá naquele lugar onde ele ficou. E ele pergunta como era esse menino. E ela começa a falar, ele começa a ficar arrepiado. E de repente ela vai falar uma frase que falaram para ele. E ele toma a frente e fala aquela frase. Ela olha para ele e se entreolha e diz: é você. E os dois se reencontraram ali. Ela era uma moça, agora uma mulher educada, uma mulher formada, ela era uma enfermeira, trabalhava em um hospital. Tempos depois, eles dois se casaram, formaram uma família e vivem alegres e felizes até hoje. Um dia, Isidoro chegou para Roma e disse: Roma, foi a sua atitude, foi a sua ação, foi a sua coragem de levar aquela maçã para mim todos os dias durante 6 meses que me manteve alimentado, que manteve meu corpo firme e a minha autoestima elevada. Para mim era uma alegria todos os dias chegar naquele canto ali e encontrar você sem que ninguém visse. E hoje nós estamos aqui porque você perseverou. E ela disse: sim, mas só estamos aqui porque você não desanimou, não deixou que sua autoestima fosse destruída naquele lugar terrível. E Deus nos guardou. Querido, querida, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 5, nos versos 3 a 5, ele vai dizer assim: não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Querido, querida, o desejo do meu coração é que você nunca, jamais deixe nada nem ninguém destruir a sua autoestima. Você tem valor para o Senhor. Você é precioso, preciosa para Ele. Por isso, não desista. Deus sempre vai levantar alguém para te ajudar, te socorrer, te sustentar. Por isso eu te convido, vamos orar e pedir ao Senhor que Ele nos ajude a manter elevada a nossa autoestima. Santo Deus e Pai eterno, louvado seja o teu santo e excelso nome. Pai, muito obrigado por este dia. Muito obrigado, Senhor, por tua misericórdia para conosco. Muito obrigado porque em tudo o Senhor tem sido fiel conosco. Obrigado, Pai, por tua palavra. Obrigado pela experiência da vida de pessoas como Isidoro e Roma, que nos mostram que mesmo nos momentos mais difíceis da vida, precisamos manter a esperança viva, a autoestima elevada e esperar o tempo do teu agir. Por isso, ajuda-nos, Senhor. Aumenta-nos a fé, faz com que nós possamos nos reconhecer como somos, nem mais nem menos, na medida certa, para que possamos estar preparados para aguardar o tempo do teu agir em nossas vidas e nos dar um dia de paz. É o clamor que te fazemos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Querido, querida, muito bom estar com você. Amanhã estaremos de volta mais uma vez, se Deus permitir, com mais uma virtude essencial, a vida e a caminhada cristã.
Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe, querida. E até amanhã, se o nosso Deus assim nos permitir.